Olá pessoal, sigo do Direito Ambiental, hoje dando sequência à nossa série de entrevistas com grandes nomes do direito ambiental. Hoje a gente tem o nosso super professor Talden Farias, professor das Universidades Federais da Paraíba e de Pernambuco, autor de vários livros de referência já na área ambiental, como licenciamento ambiental. Ele agora lançou esse novo livro que é o Competência Administrativa Ambiental, que ele mandou aqui com uma super dedicatória, que eu tenho muito orgulho, tá? E tal, mas obrigado pelo convite e hoje a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre as questões de poder público e questões ambientais, né? Quem deve proteger o meio ambiente, como se faz, licenciamentos e multas. Então já começo com a primeira perguntinha para você, Taule. Quem tem o dever de proteger o meio ambiente? Bom, cumprimentando a todos, agradeço o convite, Pedro, e quero dizer que esse livro que eu lhe mandei aí com a dedicatória foi na primeira leva, assim que eu recebi, separei para algumas pessoas e o seu foi uma dessas pessoas. Então, com todo o carinho e admiração. Bom, quem tem o dever de proteger o meio ambiente? De acordo com o artigo 225 da Constituição Federal, todos têm esse dever-direito, porque é exatamente isso, é um direito-dever. Há uma mão dupla aí, ao mesmo tempo que é um direito subjetivo, é também uma obrigação de todos lutar para esse direito se efetivar. Evidentemente, quando se trata do poder público, essa noção de obrigação ela fica mais destacada. E aí nós poderíamos apontar, dentro dessa ideia de dever de proteger o meio ambiente, de dever para executar ações na área ambiental, o dever do Poder Legislativo de editar normas em matéria ambiental, o dever do Poder Judiciário de julgar, de aplicar as normas ambientais, normas aí no sentido amplo, né, normas propriamente ditas e normas princípios, e também, evidentemente, o Poder Executivo, que é o órgão que executa as políticas públicas. Isso sem deixar de lado a ideia de exatamente do Ministério Público, que seria uma espécie de quarto poder, que é, inclusive, o único órgão mencionado especificamente na Constituição Federal quanto ao encargo de proteger o meio ambiente. Então, ele atua como uma espécie de fiscal universal. Porém, essa proteção ao meio ambiente se dá de maneira mais efetiva no âmbito do Poder Executivo, exatamente porque é o órgão que é o poder que executa as políticas públicas. Então, evidentemente, cabe ao Executivo desenvolver todas essas ações, principalmente na área ambiental. Então, o guarda-chuva das ações de proteção ao meio ambiente se dá principalmente no âmbito do Executivo. Então, sua pergunta, ela tem essa pertinência, né? Ou seja, tem essa abrangência relacionada ao âmbito do Poder Executivo. Historicamente, no Brasil, principalmente em matéria ambiental, nós temos um problema, porque a Lei 6.938, a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente de 1981, procurou inserir, desde sua primeira edição, os municípios. Naquele momento, não existia ainda o IBAMA, então, na sua edição original, na sua redação original, os estados sempre foram os protagonistas da nossa política ambiental. Em 89 é criado o IBAMA, com muitas atribuições, a atribuição de licenciar e de fiscalizar. A Constituição Federal alçou os três níveis federativos, né? Porque a gente tem essa proteção no âmbito federal, estadual e municipal. Então, o caput do artigo 23 da Constituição Federal inseriu lá uma competência comum de proteger o meio ambiente envolvendo esses três entes federativos. E, no primeiro momento, isso gerou um problema terrível. Por quê? Porque se os três podem, na prática, isso significa que os três também podem não fazer. Certo? O verbo poder, em se tratando do direito público, ele tem a acepção de obrigação de, face do princípio da legalidade. A nós, o cidadão comum, ele tem uma faculdade, ele tem uma possibilidade. Nós diríamos até que ele tem um dever moral. Mas se ele não protege o meio ambiente, ele não será responsabilizado civilmente, criminalmente, pelo menos em princípio. Então, o que é que acontece? Essa competência comum, ela gerou um grande problema, porque naquelas situações em que havia um interesse econômico, um interesse político, um interesse, vamos dizer assim, eleitoreiro, era muito comum dois entes federativos ou três brigarem a duras penas por aquela competência, chamado conflito positivo de competência. Agora, era muito mais comum, embora
muito menos evidente, muito menos barulhento, o conflito negativo de competência. Olha, eu não vou fazer porque o Estado pode fazer. Aí o Estado dizia, não, mas a União pode fazer. A União dizia, não, mas o município pode fazer. Então, presumia ou fazia de conta que o outro fazia, e aí ninguém fazia. É claro que por trás dessa ideia, a gente sabe que na Constituinte existe a ideia de que, não, se os três vão atuar na defesa do meio ambiente, o meio ambiente estará muito melhor protegido. Então, assim, a ideia parte de um bom pressuposto, certo? Eu diria até bem intencionado, mas é um pressuposto falso. Por quê? Porque nós temos restrições orçamentárias. Se um órgão público está fazendo alguma coisa, ele deixa de estar fazendo outra coisa. Então, essa ideia de que os três fiscalizam, Estado, município, União, isso é uma coisa maravilhosa, olha, os três vão atuar na defesa do meio ambiente, é uma grande falácia. Por quê? Porque se os três fazem, nós vamos fazer. Então, o dinheiro do orçamento público estará sendo aplicado em vão, estará sendo aplicado de maneira equivocada. Então, essas ações dos órgãos ambientais têm de se pautar por um critério de racionalidade. Então, o município deve atuar dentro da sua esfera, o Estado e a União. Ou seja, todos podem atuar dentro da ideia de proteger o meio ambiente, mas essa atuação em cascata, um por cima do outro, ela não é interessante. Muitas vezes são outros interesses que estão por trás, muito além da ideia de defender o meio ambiente. É o interesse de mídia, é o interesse econômico, é o interesse de prejudicar ou de beneficiar determinado agente ou determinado segmento econômico. E aí surge a Lei Complementar 140, certo? Porque o parágrafo único do artigo 23 da Constituição Federal estabelecia que uma lei complementar iria regulamentar essa matéria. Porque os embates eram constantes. Então, o Estado dizia, não, pela Lei 6.938, o Estado é quem deve licenciar. Aí o IBAMA dizia, não, mas olha, tem um interesse nacional aí, o município, esse empreendimento se restringe à jurisdição municipal, portanto, enfim, então era uma coisa interminável. E isso, na verdade, demonstra, ao contrário daqueles que dizem que o direito ambiental brasileiro é um exemplo para o mundo, até evidentemente nós temos construções doutrinárias, jurisprudenciais e normativas que são interessantes, eu não estou negando isso, mas eu diria que nós ainda estamos saindo do jardim de infância do direito ambiental, pela seguinte razão: a discussão mais frequente é competência, quem faz o quê. E essa discussão, ela tem um grau alto de racionalidade, porque enquanto nós discutimos quem faz o quê, nós deixamos de discutir como fazer melhor o quê. É de uma irracionalidade absoluta. Por exemplo, quando nós temos três entes fazendo um licenciamento ambiental da mesma atividade, é um equívoco tremendo. Basta um licenciamento ambiental. Se esse licenciamento ambiental for bem feito, está tudo resolvido. Então, a Lei Complementar 140 foi editada e ela transita entre esses dois valores. Um, proteção ambiental, outro, segurança jurídica. Então, ela tem um olhar para a proteção ambiental, outro olhar para a segurança jurídica. Esse é o ditame dela, até porque sem a segurança jurídica não há proteção ambiental. E sem a proteção ambiental também não, a segurança jurídica do direito ambiental também não vai existir. Então, uma coisa está umbilicalmente ligada à outra, dependente da outra. Então, a Lei Complementar 140 foi editada em dezembro de 2011. Evidentemente, a lei tem algumas falhas. Agora, de maneira geral, é uma lei muito bem feita, uma lei muito interessante, e tem como principal pressuposto evitar as atuações em duplicidade ou até em triplicidade, que acontecia, certo? O licenciamento duplo, o licenciamento triplo, as autuações duplas, as autuações triplas. Então, tentando resumir a resposta à pergunta, né? Quem deve cuidar da proteção do meio ambiente? Em sentido amplo, o poder público e a sociedade, certo? Porque assim, não só a Constituição, como a Lei 9.605, conhecida como Lei de Crimes Ambientais, a Lei Complementar 140, enfim, mas também
o poder público, o poder executivo, porque, olha só, Ministério Público. O Ministério Público, ele atua como fiscal do fiscal. Quem é o grande baluarte do direito ambiental brasileiro são os órgãos ambientais. Eu já fiz alguns estudos e já li vários outros estudos. Por exemplo, quando a gente vai falar da responsabilidade criminal ambiental, a grande maioria, assim, de maneira esmagadora, das ações judiciais em matéria de crimes ambientais vem de autuações do CISNAMA, vem da responsabilidade administrativa. Na esfera civil também. Na grande maioria das vezes, tudo começa com uma fiscalização do órgão ambiental, uma notificação, uma advertência, uma multa, um embargo, e aquilo acaba descambando para a responsabilização administrativa, para a responsabilização criminal, e daí por diante. Então, a grande esfera de responsabilização do direito brasileiro, portanto, é a responsabilidade administrativa. Isso aqui é uma constatação, apenas uma constatação. Então, cada um deve atuar na sua esfera de responsabilidade. O município, no interesse local, o Estado também no seu interesse e a União também no seu interesse. Agora, Otaldo, você acha possível a pessoa ter mais de uma multa pela mesma infração ambiental? Assim, é possível isso acontecer? Não, eu discordo completamente. Primeiro, porque no sistema de responsabilização administrativa, muito antes do próprio direito ambiental, existe o princípio jurídico da vedação da proibição do bis in idem. Então, não se pode arcar com uma dupla responsabilização na mesma esfera de direito pelo mesmo fato. Evidentemente, se forem fatos distintos, a empresa estava sem licença ambiental, a empresa contaminou o rio, a empresa suprimiu vegetação de maneira indevida em outra área. Aí nós temos 3 autuações totalmente distintas, mas esse é um problema que faz parte daquela velha discussão da chamada guerra fiscal ambiental. Com base no artigo 76 da Lei 9.605, era muito comum, inclusive, que um ente, um órgão ambiental, soubesse da autuação do outro e aí lavrasse em seguida uma multa de valor menor, sabendo que o autuado, obviamente, iria preferir pagar a multa de valor menor. Então, a Lei Complementar 140, ela estabelece uma regra muito clara em relação a isso. Ou seja, o órgão licenciador é quem deve aplicar as multas. E ponto final. E aí, quando a gente fala de órgão licenciador, a gente tem o órgão que licenciou a atividade, então a atividade foi licenciada pelo Estado, então cabe ao Estado aplicar a sanção administrativa, certo? Ou a atividade não estava licenciada, porém era licenciável pelo Estado. Ou seja, apesar de não estar licenciada, ok, mas a responsabilidade por aquele tipo de licenciamento é do Estado ou é do município? É do Estado. Então, o Estado é quem deve aplicar a multa, certo? Por que isso? Porque isso parte do pressuposto de que o órgão licenciador ele tem expertise a dizer com maior assertividade qual foi o dano, se houve dano, a gravidade do dano, as consequências, porque, evidentemente, ele está licenciando no dia a dia, todo mês, todo ano, aquela atividade. Então, ele vai saber com muito mais detalhe do que o órgão federal ou do que o órgão municipal. Ainda que ele não tenha licenciado, mas ele conhece o setor, conhece a atividade. Então, isso é que justifica. Evidentemente, a gente sabe, o artigo 17 da Lei Complementar 140, prevê que os demais órgãos eles podem aplicar sanções administrativas de caráter cautelar, de caráter emergencial. Evidentemente, imagina, o fiscal do IBAMA passa e aí está havendo um grande desastre ambiental, aí ele vai esperar que no dia seguinte venha o fiscal do órgão estadual, do órgão municipal. Não, aí ele tem que tomar as providências imediatamente, ele embarga, ele multa, mas aí ele transfere em seguida a responsabilidade para o órgão licenciador. Então, essa é a ideia. Aí nós temos uma exceção, que são aquelas atividades que, eventualmente, podem degradar, mas que não estão sujeitas ao licenciamento ambiental. Nesse caso, a OJN 140, a jurisprudência, a doutrina, praticamente de maneira unânime, entendem que deve prevalecer a primeira autuação. Ou seja, se é uma atividade que não está sujeita ao licenciamento ambiental, deve prevalecer a primeira autuação. Embora
nesses casos, ainda continue havendo uma disputa. Muitas vezes o camarada ele vai pagar a segunda ou a terceira autuação, porque ele diz, olha, é mais barato, daí eu estou me apegando à literalidade do artigo 76 da Lei de Crimes Ambientais, né, que fala que você pagou naquele ente, então resolveu o problema exatamente em razão do bis in idem, né? Então, na verdade, de fato, na prática, o autuado só deveria receber uma autuação. Mas ainda hoje acontece ele receber 2 autuações ou 3 autuações pelo mesmo fato. E aí o que a doutrina e a jurisprudência veda é o pagamento em duplicidade ou em triplicidade. E aí ele paga o primeiro, em tese, resolveu o problema, mas tem órgão que questiona, certo? Então, esse tema é muito interessante porque é uma coisa que acontece todos os dias, né? E assim, e nessa lógica também, é possível se exigir mais de uma licença ambiental pela mesma atividade? Sim? De maneira alguma. Na verdade, já existe uma vedação pela resolução 237/97 do CONAMA, embora grande parte da doutrina e até da jurisprudência entendesse que essa vedação era inconstitucional, certo? Tanto pela forma, porque diziam que, olha, uma resolução não pode tratar dessa matéria. Eu até concordo. Tanto pelo conteúdo, já que isso seria uma forma de limitar o artigo 23 da Constituição Federal e disciplinava a chamada competência administrativa comum. Então, eles diziam, olha, a Constituição estabeleceu uma coisa e a resolução do CONAMA estabeleceu outra. Né? Esse, aliás, é um capítulo bem interessante do nosso direito ambiental e que, aliás, é um atestado, assim, da nossa conflituosidade. Porque, veja só, como é que isso foi parar no CONAMA? Porque a Lei 6.938, ela tratava de competências ambientais. Importante que se diga, era uma lei do período do regime militar, era uma lei de um período em que o município não era reconhecido como membro do Pacto Federativo, embora fosse uma lei extremamente municipalista, extremamente descentralizadora. Mas olha só, a Lei 6.938 tratava de competência. E essa lei criou o CONAMA, é a lei que cria o CONAMA, está lá o CONAMA, artigo 6º e tal, né? Aí o CONAMA, ou seja, a lei criou o critério de competência, e essa lei também criou o CONAMA. Aí o CONAMA é dito uma resolução e passa completamente por cima da lei que o criou, e deu a sua existência. E o mais interessante é o seguinte, por exemplo, eu tenho a convicção que a resolução 237 do CONAMA, em matéria de competência, sempre foi inconstitucional. Absolutamente, absurdamente inconstitucional. E ninguém questionou na época. Ninguém questionou. Hoje questionaria. Tem questionamentos em casos pontuais, em casos concretos, né, de maneira difusa, né, mas não houve um questionamento amplo, questionamento... Uma DPF, uma DIN... controle concentrado, né, de constitucionalidade. Não houve. Muita gente criticava, mas ficou por isso mesmo. E o mais interessante é o seguinte, apesar de ser absurdamente e evidentemente inconstitucional, e tem algumas decisões até atestando isso, né? Mas o fato é o seguinte, é que em 99% dos casos, os órgãos ambientais aplicavam a resolução do CONAMA. Ou seja, era um mundo à parte. E aí você chegava no órgão ambiental e dizia, olha, mas é inconstitucional, não, mas falando para as paredes, né? Porque aquilo funcionava de uma forma ou de outra, e aí acabava sendo feito, acabava sendo concretizado. Então, é interessante. Então, quer dizer, a gente observa isso é um atestado muito interessante de como funciona o nosso direito ambiental. Então, o CONAMA é dito uma resolução passando por cima da lei que o criou. Essa resolução foi quem foi sendo aplicada em 99% dos casos. Eu falo 99% dos casos porque aquelas situações que foram ao Poder Judiciário, disparadamente, são a minoria. Porque o empreendedor, muitas vezes, ele sabe que era inconstitucional, mas ele quer a licença ambiental, ele não quer estar discutindo quem é o órgão competente, enfim. Então, bom, mas vamos lá. Então, a questão da licença ambiental única, né? Então, eu entendia, antes da Lei Complementar 140, que a licença ambiental única ela não era inconstitucional.
Pelo contrário, ela era constitucional, inclusive porque ela derivava diretamente do princípio da eficiência. Não tem sentido exigir o licenciamento em duplicidade, em triplicidade. É uma loucura. Eu diria até que é um absurdo, é um crime num país onde as limitações orçamentárias são tão grandes, são tão evidentes. E outra coisa, era esse licenciamento ambiental em duplicidade eram em casos muito pontuais. Então, além de tudo, era um argumento utilizado de maneira completamente, como é que se diz? Enfim, me faltou agora a palavra, né? Mas aquela coisa. Desarrazoado, com gasto de dinheiro público desnecessário e com exigência para o privado que não fazia muito sentido em termos tecnológicos ou ambientais mesmo. Né? Assim, de maneira alguma, não ninguém fazia, ganha com isso. Né? O menor sentido, enfim, né? Uma coisa absurda, né? Então, e outra coisa, era sempre aquela cartinha na manga, assim, ou seja, o Ministério Público é contra aquele empreendimento e às vezes o empreendimento estava completamente regular. Ou então tinha alguma coisa que se questionava, mas era alguma coisa pontual. E aí o prefeito, ou o Ministério Público, ou a Defensoria Pública, ou a Associação de Moradores do Bairro queria alguma modificação no projeto, ou queria alguma compensação ambiental. Então, era aquela história. Se o licenciamento foi do IBAMA, vamos alegar que era competência do Estado. Se foi do Estado, vamos alegar que a competência era do município. Se foi dado pelo município, vamos alegar que a competência teria de ser do Estado. Então, era sempre aquela cartinha na manga, entendeu? Uhum. E com várias decisões em todos os sentidos. Então, era muito complicado. E aí o Poder Judiciário brasileiro não uniformizou essa jurisprudência. É importante que se diga também que os órgãos ambientais têm a sua parcela de culpa, porque, olha só, muitas vezes o IBAMA, quando ele era processado pelo Ministério Público Federal em razão de uma licença ambiental que ele concedia, ele defendia teses no judiciário com unhas e dentes, ele rebatia de maneira veemente quando ele era o autuador. Então, isso tem que acabar. O mesmo órgão ambiental, certo? Ao mesmo tempo, porque assim, não, mudou a lei, ou então mudou a interpretação da lei, passaram-se 15 anos, passaram-se 20 anos. Então, o mesmo órgão ambiental, ao mesmo tempo, ele defendia teses diametralmente opostas, antagônicas, ao mesmo tempo. Então, quer dizer, você chegava no ACP e dizia, não, peraí, mas qual o argumento do IBAMA que vale? Esse ou aquele? E isso eu conversei com vários procuradores do IBAMA, evidentemente constrangidos, porque faltava essa uniformização no âmbito administrativo, para eles atuarem, certo? Bom, mas vamos lá. Então, o que é que acontece? Eu sempre entendi que o licenciamento ambiental deveria ser em um único nível. Sempre, a partir do instante que eu comecei a estudar o licenciamento ambiental, eu verifiquei, na verdade, parece que eu verifiquei, parece que eu fiz um grande achado, né? Isso é de uma obviedade tamanha, certo? Que não precisa fazer assim, uma tese de doutorado, porque o licenciamento ambiental ele tem que ser bem feito. Apenas isso, uma vez. E aí você tem órgãos de controle, tem o Ministério Público, tem as associações, tem a Defensoria Pública, tem o cidadão comum, tem os outros órgãos ambientais, tem o Poder Judiciário, o Tribunal de Contas também fiscaliza a atuação dos órgãos ambientais. Muita gente acha que o Tribunal de Contas só vê a questão das contas dos órgãos ambientais. Não, mas ele verifica também a questão da eficiência do licenciamento ambiental, dos demais instrumentos de controle ambiental. Então, o que é que acontece? Primeiro, isso atenta contra o princípio da eficiência, de maneira absurda. Segundo, a competência comum, e aí a grande falha de quem defende a tese contrária, tem juristas importantes que até hoje defendem que a Lei Complementar 140 é inconstitucional, já que ela regulamentou a competência administrativa, ou seja, para esses autores, que eu, inclusive, são autores eu respeito, que eu, inclusive, cito, certo? Mas para esses autores, a Lei Complementar 140 teria
incorrido em erro a partir do instante em que ela traçou limites à atuação administrativa dos entes federativos em matéria ambiental, como se isso atentasse contra a competência comum. Olha, a competência é comum, então todos podem tudo agora ao mesmo tempo. Então, qualquer restrição a isso, certo, é inconstitucional. Olha, veja só, se fosse assim, a própria Constituição Federal não teria previsto, no seu texto original, inclusive, regulamentação, que essa matéria poderia ser regulamentada. por lei complementar. Isso mesmo. Então, é óbvio, se ela pode ser regulamentada, para que existiria uma regulamentação, se não para dizer quem deve fazer o quê? Então, é constitucional. Não existe isso de que a competência comum não pode ser regulamentada. Não, é uma interpretação completamente equivocada. Inclusive, tem decisões do Supremo Tribunal Federal nesse sentido, tem doutrina nesse sentido. Inclusive, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele, muito antes de ser ministro do Supremo Tribunal Federal, ele sempre disse isso. Ele disse, olha, é um equívoco entender que a competência comum não possa ter nenhum tipo de regulamentação. Quem deve fazer o quê? Quem tem prioridade para fazer o quê? Então, nesse sentido, é muito positiva, certo, a novidade da Lei Complementar 140, que traz expressamente, salvo engano, no artigo 14, e a licença ambiental é em único nível, ou seja, somente o mesmo nível federativo, ou seja, tem que ser o IBAMA, porque no âmbito federal só quem licencia é o IBAMA. Ou o órgão estadual, a CETESB em São Paulo, a CPRH em Pernambuco, o SEMASSE no Ceará, enfim, IMA em Santa Catarina, né? Ou o município. Normalmente são secretarias municipais de meio ambiente. Então, só pode ser em um único nível. Os demais entes podem e até devem opinar, é verdade, podem, mas o licenciamento ambiental é um único nível e ponto final. Não há nenhuma dúvida em relação a isso. Professor Taldo, assim, ó, muito obrigado da entrevista, já virou uma aula, tá super legal tudo que você falou. Também sou da linha que eu gosto muito da sabedoria popular, então cão com muito dono morre de fome, eu gosto muito desse ditado, e o meio ambiente é uma dessas coisas, né? Perfeito. E também, e deixo tudo ao mesmo tempo agora para a música do Titãs, porque tudo ao mesmo tempo agora não tem quem consegue segurar, né? E assim, pode fazer as suas últimas palavras, mestre Taldo. Eu queria dizer que a Lei Complementar 140, ela veio com esse recado, proteção ao meio ambiente e segurança jurídica. Se alguém acha que vai gerar proteção ambiental sem segurança jurídica, essa pessoa está completamente enganada. Existem algumas coisas que precisam ser tratadas ainda no âmbito da Lei Complementar 140. Eu vou citar duas. A primeira, a participação dos órgãos intervenientes. O licenciamento ambiental, ele se dá em um único nível, porém, não é proibido, pelo contrário, é até recomendado, eu diria que até uma obrigação moral e jurídica também, que os demais entes e os demais órgãos interessados participem, deem sua contribuição. Mas existe uma lacuna a respeito da forma dessa participação e do momento dessa participação. Eu entendo que, eu sei que isso está sendo tratado no âmbito do projeto da Lei Geral do Licenciamento Ambiental, mas eu entendo que um decreto regulamentador da Lei Complementar 140 poderia muito bem tratar da matéria. Além do mais, poderia ser criado um sistema eletrônico de comunicação entre esses órgãos para que, ou seja, chegou aquele pedido de licenciamento ambiental, foi elaborado aquele termo de referência, então, imediatamente o ICMBio seja notificado, e aí fica lá o prazo dele, lá, né, eletronicamente. Evidentemente, se houver uma situação excepcional, aí se justifica uma reabertura ou uma suspensão do prazo. A outra questão, a segunda, é que eu entendo que a regulamentação da competência dos municípios gerou um certo conflito, porque isso ficou a cargo dos conselhos estaduais de meio ambiente, que muitas vezes restringem de maneira absurda a competência dos municípios, né? Há casos em que há previsão que o município deve doar parte da arrecadação, 50%, para o Estado. Então, imagina, vou doar metade da arrecadação para o Estado, de taxa, de licenciamento, de multa, né? Ou seja, parece que ninguém descobriu que o município é membro do Pacto Federativo, né? Para se redigir uma coisa dessa, né?
Tem casos, por exemplo, eu me lembro da regulamentação do Estado do Rio Grande do Norte, que teve a possibilidade de, a qualquer momento, e sem nenhuma justificativa, o Estado avocar o licenciamento do município. Então, imagina, o município capacitou servidores, contratou, fez uma seleção, fez concurso público, aí, de repente, o Estado, não, ó, os postos de gasolina agora vão ficar com o Estado, sem comunicação prévia, sem transição, sem nada. Então, evidentemente, é inconstitucional, atenta contra a autonomia dos entes locais, além de ser uma prática terrível, né, de gestão pública, de governança. Agora, existe uma lei, existe um ADIM, tramitando no Supremo Tribunal Federal, sob a relatoria da ministra Rosa Weber, e eu espero que essa questão municipal seja enfrentada, ou seja, eu entendo que nas atividades de interesse local, o município ele tem competência plena. E algumas regulamentações dos conselhos estaduais de meio ambiente, porque a lei complementar diz o seguinte, a competência do município em matéria ambiental vai ser regulamentada em cada estado, pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente. A ideia também é boa, porque a ideia é o seguinte, vamos permitir que cada estado tenha a sua realidade na municipalização. Claro, a realidade do Acre é uma, de São Paulo é outra, de Minas é uma, da Paraíba é outra, de Santa Catarina é uma, de Goiás é outra. Então, realmente, é muito complicado estabelecer uma regra única para todos esses estados. A ideia é boa, mas aí o que é que acontece? Quando chega no Conselho Estadual, quer dizer, um órgão no Poder Executivo, para estabelecer regras para os municípios, então tem ocorrido abusos, coisas absurdas no Brasil inteiro. E por que eu falo isso, Pedro? Eu queria terminar minha fala com isso. Porque de 81 para cá, evidentemente, com todas as dificuldades que existem, o Brasil avançou muito na sua política ambiental. Claro que nós temos muito mais a avançar. Agora, um dos nossos grandes gargalos é exatamente a pouca municipalização da gestão ambiental. Então, nós temos aí menos de 20% dos municípios com órgãos ambientais e grande parte desses municípios com órgãos ambientais simplesmente não fazem gestão ambiental, é cuidar de uma praça, cuidar de uma área verde. Então, é mais uma coisa para inglês ver, certo? Então, um dos grandes desafios da nossa política ambiental é a falta da municipalização. Por quê? Porque o município que tem capilaridade, o município que está na ponta. E aí nós precisamos incentivar os municípios, inclusive financeiramente, porque é um grande problema. Olha só, a gente tem o SUS, Sistema Único de Saúde, a gente tem o Sistema Nacional de Direitos Humanos, Sistema Nacional de Trânsito. O SISDAMA, ele é o único sistema nacional administrativo que não tem dinheiro, ele não tem recursos próprios, então como é que vai funcionar? Esse é o grande problema. E aí, o que eu gostaria de sugerir essa discussão, ou seja, nós precisamos consolidar o SISDAMA, tanto do ponto de vista financeiro, como do ponto de vista de troca de informações, de capacitação, de banco de dados. Então, esse para mim, é o grande passo que precisa ser feito. Bom, Pedro, eu me empolguei, eu gosto mais desse tema, eu até falei aqui mais do que o dobro do que tinha sido previsto, né? Mas é porque a conversa estava sendo excelente, o tema muito instigante, para quem atua no dia a dia na área ambiental, né? Como é o seu caso, como é o meu. E eu acho que a gente tem que pensar a política ambiental muito além do governo, muito além de tal partido ou de tal linha. A gente tem que pensar como política pública. E aí tem muita coisa que precisa ser feita, que já deveria ter sido feita, que não está sendo feita, nem agora, nem antes, e que nós precisamos dar um passo adiante. Assim, tem muita coisa que precisa ser feita. Eu agradeço mais uma vez o convite. Eu acho que ficou até um gostinho de quero mais. Ficou mesmo. Então, eu depois vou ter que fazer outras conversas. Você falou tanta coisa que já me deu ideia de fazer outras perguntas para outros momentos. E assim, Taldo, muito obrigado, que para ser o bate-papo já virou uma aula, e uma aula super rica, assim, eu acho que quem está assistindo o canal aqui vai ter muito a ganhar, assim, com todas essas reflexões que você trouxe, com essa sua experiência, com essa sua vivência de Brasil, né? Então, eu acho muito legal, a gente ficou muito honrado, agradeço muito. Então, pessoal, esse aqui foi o Ciclo de Direito Ambiental. Quem gostou, curte aí. Quem não gostou, reclama. Esse acho que vai ser difícil reclamar, porque ficou muito bom, tá? E a gente se vê até o próximo encontro. Obrigado, pessoal. Maravilha.